Bom, antes de dar sequência, eu queria tocar um vídeo aqui que ele mostra a expansão e retração do Império Romano ao longo dos séculos. E eu acho bem bacana ver porque ele mostra as áreas de influência junto com o período histórico, né, em que isso aconteceu. Então a gente tem uma visão do mapa, né, como que as regiões estavam em determinadas épocas, né, e isso aí é bacana, abre uma aba, vamos dizer assim, de contextualização para tudo que a gente vai ver a seguir, né, porque o Império Romano ele influenciou não só, né, a parte artística, arquitetônica, mas também da parte linguística, né, então é interessante ver até onde que chegou a influência romana e onde que ela começou a perder para que a gente possa ter essa contextualização histórica junto com os períodos da história da arte. Então eu vou dar play aqui. Aliás, antes de dar play, só comentando aqui dessa pintura. Essa pintura aqui ela foi feita pelo Lionel Royer, foi um artista neoclássico. A gente vai falar sobre o neoclassicismo mais pra frente, mas ele conta a história, né? Ele imagina quando o evento histórico onde o Vercingetorix, que era o líder da região, ele é um dos líderes da região da Gália, que entregou as armas, né, se rendeu ao Júlio César, né, que estava conquistando ali a região numa das campanhas, né. Então você vê que é uma pintura bastante realista, né, bastante luz difusa, e é uma imaginação, né, do pintor de retratar esse evento histórico, né. Essa pintura que ela foi pintada em meados de 1850, né, então bem depois, né, desse evento aqui, né. Mas vamos dar play aqui, vamos dar sequência. Esse vídeo aqui então ele vai mostrar a progressão dos romanos e vai incluir o Reino Romano, a República Romana, o Império Romano, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente quer dizer, o Império Bizantino, né, também conhecido como Império Bizantino. Então vamos lá, dando play aqui, eu vou colocar aqui na velocidade 2, ficar um pouco mais rápido. Então a gente tem a capital da Roma, mais ou menos 500 a.C., a República Romana. Para que é uma parte bem pequena. Aí já começa pequenas expansões a partir de 350. Aí vai crescendo, a capital ainda é Roma, vai ganhando áreas, 280 a.C., para que em questão de praticamente 100 anos, né, já conquistou toda a região da Itália, né? Vai crescendo, 200 a.C. já pegou ali uma parte da Espanha, já está chegando ali na região da Grécia, né, em cerca de 150 depois de Cristo, antes de Cristo. Para como ele já está chegando ali no Oriente, já chega no norte da África. Ó, repara como que essa região aí do Oriente Médio já estava bem... Imperador Augustus, que a gente já está na época do Império Romano, né, Imperador Tibérius, que a gente já está depois de Cristo, né, observa ainda que a gente já está praticamente 100 anos depois de Cristo, olha quanto que o Império expandiu, né, chegou até aqui já na região do Reino Unido hoje em dia. Acho que esse aqui provavelmente foi um dos períodos onde o Império Romano mais conseguiu se expandir, né, um breve período aí do Imperador Marcos Aurélio, Sétimos, Caracalla, ficou aí uns 250 anos ainda grande. Aí aqui o Império já começa a ter alguns problemas com invasões bárbaras, a divisão aí de duas partes, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, sendo o do Oriente aqui em rosa, né, e o do Ocidente aqui em verde. A gente já está em 400, né, depois de Cristo, que essa época aqui já o cristianismo ele já é a religião oficial do Império. Aqui essas regiões aqui, elas já foram praticamente todas já, vamos dizer assim, perdidas, né, já começando a formar reinos independentes aqui. Aqui em 500 mais ou menos a gente tem aqui basicamente o Império Bizantino sobrando, a gente não tem mais
o Império Romano aqui do Ocidente, né? Que essas regiões aqui elas já estão assim meio independentes, embora preservando ou modificando, né? Usando a língua latim já como base da própria língua, né? No caso, o italiano, o francês, o espanhol e o português são todos derivados do latim. A gente já está aqui em 700, né? A capital Constantinopla, né? Ou seja, praticamente o Império Bizantino aqui só, né? Que é o que sobra. A gente já está aqui mais ou menos em 800. Nessa época aqui já tem bastante invasões vikings, né? Vindo aqui por cima aqui, né? Com, às vezes até fazendo o contorno aqui, né? Vindo aqui até na região aqui da Espanha, né? Que é a região da França, principalmente, né? Os saques, né? Que aconteceram bastante nessa região. Sabia que essa época de ouro dos vikings, né? Por volta de 800 depois de Cristo. Então você vê que praticamente em 900, né? O Império Romano ele já praticamente não é nenhuma sombra do que era mais ou menos 200, né? 200 depois de Cristo, né? Esse período aí entre 200 anos e 200 depois, que o Império Romano foi bastante forte, né? Então aqui a gente já está chegando em 1000, né? Depois de Cristo. Aqui a gente já tem outras potências, né? Tem as potências islâmicas vindo, a gente tem o Império Otomano, que a gente está chegando próximo do final da Idade Média, né? Chegando em mais ou menos entre 1200 e 1300, né? Aqui a gente tem mais ou menos, a gente está chegando aqui perto da invasão otomana na região aqui de Constantinopla, e a gente vai ter monges, né, saindo em êxodo, indo para a Itália, ali para a região de Veneza, para fomentar a Renascença italiana. Então chegando aqui em 1400, praticamente a gente só tem aqui pequenas partes, né, se intitulando aí pequenas partes do que sobrou, né, do Império Romano, e em até 1479, né. Então esse vídeo aqui ele dá uma boa contextualização, né, aqui tem os créditos. Vou deixar o link para esse vídeo aqui caso vocês queiram assistir ele de novo com mais calma, mas ele dá uma contextualização assim, do que aconteceu com o Império Romano, porque ele tem implicações para a história da arte até os dias de hoje praticamente, né? Não só da influência direta, né, que seria a Renascença, né, os valores clássicos, até o humanismo, como também a arte neoclássica que vem depois, que também referencia essa arte clássica que foi praticamente capitaneada, vamos dizer assim, pela arte greco-romana. Vamos dar uma olhada aqui então na arte grega arcaica, que é o período que vai mais ou menos de 650 a 480 antes da Era Comum ou antes de Cristo. E observa aqui como que a gente tem um estilo de arte, né, nesse período que é muito parecido com a arte egípcia em termos de estrutura, de linhas, né? Observa como que essas figuras aqui elas são bastante rígidas. Você vê as figuras estáticas, né? Você vê as linhas, apesar de um pouco curvas aqui na região da perna, você vê que não tem dinamismo na pose, né? A pose é bastante rígida, bastante reta. Outra coisa que é interessante que a gente pode observar aqui, até para fazer um contraponto com o período clássico e helenístico que vem depois, é como que os detalhes na escultura aqui eles são bastante no nível de textura, né, e não na modelagem, né? Apesar desse rosto aqui ele tá bastante destruído, né, bastante danificado. Observa como que os olhos aqui também eles estão muito parecidos muito icônico, muito parecido com o símbolo. E essa região aqui do cabelo, você não tem mechas do cabelo esculpidas aqui. Basicamente é uma segunda capa, né, uma segunda camada que a gente tem ali, e a gente tem pequenas texturas ali, pequenos buraquinhos ali cavados para sugerir uma textura do cabelo, de pelo da barba. E a gente não tem aquelas mechas esculpidas que é característica de outros períodos. Aqui a gente tem então a arte grega clássica, que vai mais ou menos de 500 a 336 anos antes de Cristo. É o período anterior da arte grega
helenística. E aqui a gente tem dois exemplos desse período aqui, né? O Garoto de Maratona, mais ou menos aí de 340 a 330 a.C., e o busto de Temístocle, que é também mais ou menos da cópia romana de um busto perdido de 470 a.C. E observa como que aqui a gente já tem os primeiros ensaios, vamos dizer assim, de formas mais curvas, de poses mais dinâmicas. Aqui a gente tem os cabelos aqui um pouco mais já esculpidos na forma, né, ao invés de esculpidos pela textura, como a gente viu naquele exemplo de uma escultura do período arcaico. E então a arte grega, aquele período da Grécia clássica, ele já vai, vamos dizer assim, formando o terreno para os tipos de esculturas que a gente vê no período helenístico, que foi, acho que, o período mais influente, né, e mais cheio de produção que a gente conhece mais nas esculturas gregas desse período. Então estamos aqui na arte grega helenística, que é um período que compreende aí de 323 a 33 antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo. E esse é um período que vem logo depois da morte do Alexandre o Grande e é caracterizado bastante pela expansão da estética que a gente tem, dessa estética helenística, vamos dizer assim, influenciando várias artes ao longo da região, né? Principalmente quando Roma finalmente conquista a Grécia. E a gente tem, então, após a morte do Alexandre, os generais dele tomando conta de várias regiões, né? E você tem aí um incentivo bastante forte por parte desses governantes para produzir esse tipo de arte, de materiais. Beleza, então agora a gente está aqui na arte grega helenística, que é possivelmente o período da arte grega mais facilmente reconhecível, né, onde a gente tem as obras mais famosas. É um período que vai mais ou menos de 323 a 33 ou 30 antes da Era Comum ou antes de Cristo. Então ela começa com a morte de Alexandre o Grande, onde você tem várias províncias ali da vastidão de território que ele conquistou. Após a morte dele foi dividida entre os generais dele. E aí você tem mais ou menos em 146 na Batalha de Corinto, onde Grécia é conquistada pelos romanos, né? Então a gente, mais ou menos na metade desse período da arte grega helenística, até 30 a.C., a gente tem 323 a 30, a gente tem esse período conhecido como a arte grega helenística, apesar da cultura romana. Como a gente sabe, os romanos eles eram bastante apreciadores daquilo que era antigo, daquilo que vinha antes, e os gregos e os romanos eles não tinham problema nenhum em adaptar e anexar e valorizar coisas que eram de outras culturas, né? Então, inclusive os territórios conquistados pelos romanos, eles não tinham problema nenhum em deixar que as pessoas mantivessem os seus costumes, a adoração aos seus deuses, contanto que pagassem os impostos devidos, né? E então na arte grega helenística eu separei aqui 3 exemplos, né? Provavelmente alguns dos exemplos mais reconhecíveis, né? Dificilmente alguém não conhece a Vênus de Milo. Então vou falar um pouco sobre cada uma dessas obras aqui, né? Então a gente tem essa obra aqui, o Laocoon e os seus filhos, né? Essa estátua aqui ela é datada de mais ou menos entre 27 a 68 a.C., né? Não se sabe exatamente a data, né? Alguns especialistas especulam que se ela foi uma cópia de uma versão de bronze de cerca de 140, né, antes de Cristo, mas essa versão é mais aceita, de que ela é mais ou menos de 27 a 68, né? Não existe uma concordância total sobre a data dessa estátua, mas é fato que ela ficou enterrada por mais ou menos 1.400 anos, né? E ela foi redescoberta num vinhedo, né, na Itália. Ela foi escavada em 1506, ou seja, em plena Renascença, né, italiana, e ela causou um furor ali na sociedade na época. Ela já foi levada para o Vaticano, e essa estátua
O Laocoonte, ele é um sacerdote do deus Apolo, que teria irritado o deus Apolo ou porque jogou uma lança no cavalo de Troia, ou porque ele teve filhos e não era para ter. E aí o deus Apolo mandou essas serpentes aqui para castigar ele, né? E quando essa estátua ela foi achada sem o braço, e rolou um concurso ali para decidir, para completar essa estátua, né? Então qual que era a posição do braço final, né? E o Michelangelo Buonarroti, o Michelangelo, o escultor, o mestre renascentista, ele propôs que a estátua tivesse o braço dobrado, né? Enquanto outras pessoas propuseram que o braço fosse esticado, né? Para dar essa linha diagonal, que no final depois acabaram achando o braço ali e estava do jeito que o Michelangelo tinha proposto mesmo, que esse braço mais encurvado aqui para se proteger, né? E aí até hoje essa estátua, ela tá lá, acho que tem uma cópia dela no Louvre também. A Vênus de Milo, ela foi escavada em 1820, ela foi achada pelo Império Otomano, que estava conquistando a região. Ela é a Vênus, na verdade, é a deusa Afrodite, né, a versão romana da deusa Afrodite, e ela chama Milo porque ela foi achada na região de Milo, né, então Vênus de Milo. Da mesma forma que a gente viu a Vênus de Willendorf, né, porque ela foi achada na região de Willendorf, então chamando de Vênus de Willendorf. Ela foi esculpida mais ou menos entre 150 e 125 a.C. E é uma das estátuas assim mais reconhecidas, né, que a gente tem desse período helenístico. Ela está no Louvre. Essa foto aqui eu que tirei, né, você vê que a qualidade está inferior a essas duas aqui. Ela foi tirada em 2009, né, a câmera que eu levei também não era uma câmera compacta, né, da época que tinha, mas está aqui. E essa aqui é a Vitória Alada da Samotrácia, também de 200 feito mais ou menos entre 200 e 190 a.C. Beleza, então vamos falar um pouco sobre arte romana, né, um pouco separada aqui da arte sob influência da Grécia helenística, né, da cultura helenística. E então eu coloquei aqui mais ou menos, né, um período de 400 a.C. a 300 depois de Cristo, né, depois da Era Comum, né, antes da Era Comum, depois da Era Comum, porque a partir de 300 depois de Cristo a gente tem uma influência mais forte pelo menos de temas, né, indo em direção mais ao cristianismo, né, arte bizantina e tudo mais, né, uma vez que o Império Romano se dividiu entre Oriente e Ocidente e ele ficou mais ativo, né, pelo menos se vendo como romano no Império Romano do Oriente. Então eu separei aqui 3 exemplos de arte desse período aí, e a gente tem aqui então uma Menade, né, que seria uma ninfa, né, uma participante, uma bacante, né, do deus Dionísio, né, o Baco, e com vestido de seda, mais ou menos de 20 a 45 depois de Cristo. A gente tem aqui no meio um afresco romano de Bosco Reale, de 43 a 30 a.C. É interessante observar aqui como que isso aqui foi antes da descoberta da perspectiva linear, né, em meados de 1400. Então a gente tem aqui uma linha de perspectiva que não se encontra, né, na linha do horizonte aqui, né? Você tem umas linhas que não encontram um ponto de fuga, né? Você tem uma linha que vem para cá, outra que vem para cá, mas no geral, no agregado geral, ele dá uma certa sensação de perspectiva, mas não é a perspectiva que a gente tem a partir da Renascença, né, que a gente usa até os dias de hoje. E observa também as cores, né, as cores bem vivas, bem marcantes também, né. Eles gostavam muito desse tipo de pintura, né, não só em paredes, né, em afrescos, como também em estátuas, que eles tinham o costume de pegar e pintar a estátua, né, não deixar só ele no mármore puro, né, pintar por cima do mármore. E essa estátua aqui é do Lucius Caecilius Lucundo. Ele foi um banqueiro da região de Pompeia e ele teria vivido aí de 14 a 62 depois de Cristo, e antes, né, acho que pouco antes de Pompeia ter sido dizimada, né, pelo Vesúvio, a tragédia de Pompeia. E a gente vê aqui que a característica desse retrato aqui, né, ele já vai mais em direção a um tipo de retrato que reflete imperfeições do rosto, né? Se a gente puxar alguns períodos para trás, né, alguns séculos atrás, um período helenístico mais idealizado,
você observa que os rostos eles não têm esse tipo de marca de expressão, né, de detalhes aqui, né, de, sei lá, parece umas imperfeições aqui na pele mesmo, né, umas espinhas, algumas verrugas, né, algumas coisas desse tipo, né, marcas aqui da bolsa embaixo dos olhos, né, marca de expressão na testa. Esse tipo de coisa não era tão comum nos períodos anteriores, e a partir desse período aqui a gente tem aí mais ou menos uma tentativa de trazer mais realismo para as esculturas e detalhes, né, o que a gente vê bastante no período helenístico, romano, né, na arte greco-romana de uma forma geral. Bom, então em relação à arte greco-romana de uma forma geral, né, a gente tem temas principais, figuras e temas mitológicos, bastante coisa da mitologia grega, figuras e cenas históricas, né, principalmente no caso da arte romana, né, retrato de imperadores e figuras importantes, né, cônsuls, poetas. Influências, a gente tem bastante influência da ciência, né, da matemática e anatomia principalmente, né, a gente percebe bastante uma evolução da representação anatômica na arte grega clássica e principalmente na helenística. A gente tem a característica visual das figuras, né, das esculturas bastante balanceado, né, você vê um cuidado no posicionamento das figuras, de modo que ela fique dinâmica, mas fique equilibrada. A gente busca ver um todo harmonioso nas figuras gregas, né? Você vê uma busca pela harmonia na composição, uma harmonia, uma idealização nos rostos e corpo de uma forma geral, né? Um impacto artístico, um aprofundamento na representação apurada da anatomia, né, o contraposto, que é quando você tem um lado contrapondo ao outro, né, você tem um lado reto e um lado mais arredondado, então você tem dinamismo maior na pose da figura, a idealização e proporções matemáticas, né, então um cuidado maior com a proporção daquilo que está sendo retratado, né, se a gente puxar e comparar com a arte egípcia, por exemplo, você vê que a proporção da retratação da realidade da arte grega, principalmente do período helenístico, é muito maior, né? A busca pela beleza como virtude, um bem por si só, né? Aí já está bastante ligado com o modo de pensar, com a filosofia grega de uma forma geral, né? E a gente tem aí bastante escultura, mosaico, pintura em parede, esse período greco-romano, a gente tem pinturas em vasos, né? A gente tem estátuas de templos, colunas, né, arquitetura grega bastante característica, né, greco-romana bastante característica desse período.